Então, raiz de cosseno de ômega 0t menos raiz de 3 seno de ômega 0t. Ele quer que você forme apenas um... Na verdade, isso aí, pessoal, tem uma fórmula, né? Isso aqui tem uma constante, lá no livro ele coloca para vocês, ele chama isso aqui de um A. Essa constante aqui, no caso aqui, para esse exercício, ele está valendo 1. E a constante que está multiplicando o seno aqui, ó, é menos raiz de 3. Tá? E aí ele diz o seguinte, que você faz um cálculo, que o C vai ser o módulo desses dois números. Então, vai ser 1 ao quadrado, vai ser o raiz aqui de 1 ao quadrado, mais, aí você vai colocar menos raiz de 3, isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Então, na hora que você calcular essa raiz aqui, vai dar 2. 1 ao quadrado mais 3 aqui ao quadrado vai eliminar, vai dar 4 dividido por 2, 2, tá? E o θ é igual a tangente a menos 1 do A sobre B, de menos A sobre B, menos B sobre A, desculpa. Então, esse menos B aqui dá menos raiz de 3 dividido pelo A lá, que vai dar 1. Então, esse ângulo vai ser um ângulo que é igual a 60 graus. Então, ele diz que quando, nesse formato aí, você vai simplificar. O x de t aqui, ó, o x de t vai ser igual a 2, tá? Vai ser esse c aqui que multiplicou, cosseno de ômega 0t mais 60 graus. Bom, aqui eu coloquei só a título para ter um exercício, tá? E aí a letra B é bem parecido. Você vai olhar o que está multiplicando o A, vai multiplicar o que está multiplicando o seno, e aí você tem a resposta lá. Esse aqui é o exercício 2. Então, lá no capítulo do livro do Latte, ele tem outras propostas lá para vocês, tá certo? Então, eu fiz aqui o primeiro, o segundo, o A é menos 3, o B é 4. Aí eu calculei o C, tirei a raiz quadrada, deu 5, e o θ deu 53 graus. Então, ficou 5 cosseno de ômega 0 mais 53 graus. Tá certo? Então, esse aí é um exercício mais tranquilo, porque tem uns exemplos lá no livro. Tem uns exemplos lá no livro. Então, deixa eu só colocar o nome aqui da gravação. CAT 332. Nosso encontro é encontro 12. Hoje eu encontro... Deixa eu ver se é o 12 ou o 13. Espera aí, só um minutinho. Hoje eu encontro 12, ilustração 1. Ilustração 1, tá certo? Então, beleza. Então, a letra B aqui, ó, que ele está te perguntando aqui, é na letra B. Professor, só... Sim. Sim, pode falar. Bom, então, Gabriel, sua conexão caiu aí? Tá me ouvindo agora? Tá, tô. No caso, a gente não teria que transformar o seno em cosseno antes de fazer esse cálculo de θ? Não, lá na fórmula dele, eu tenho que conferir lá se a fórmula tem cosseno, a fórmula genérica dele é A cosseno de ômega 0 mais B seno de ômega 0t. Deixa eu fazer o seguinte, como esse exercício é um exercício mais de aplicar uma fórmula, deixa eu checar isso com você no final, pode ser? Senão eu vou ter que abrir o livro e aí vai demorar um pouquinho. Beleza. Eu também tinha transformado para seno primeiro. Não, é para seno ou para colocar os dois na mesma base, é isso? Eu tinha pensado isso. Não, tudo bem. Então eu vou olhar lá no livro para ver se a fórmula dele é cosseno, a fórmula genérica dele é cosseno e seno. Mas aí, como eu falei, aguenta a mão isso aí que eu olho lá e verifico. E aí você tem que lembrar que tem um coeficiente A multiplicando uma parcela e tem um coeficiente B multiplicando uma parcela. Tem que conferir isso lá. Beleza. Tá bom? Beleza. Então, o exercício 3, né? O exercício 3 é para calcular a série de Fourier descendente de serra. Aí, Gabriel, na aula passada, eu resolvi isso junto com a Thaís.
Dá uma olhada no material, que lá eu coloquei lá no Moodle, 2 kits de material com MATLAB. Coloquei um kit básico e coloquei um kit com sinais. Aí esse kit com sinais, nós resolvemos analiticamente a onda quadrada e eu resolvi, coloquei a solução lá do dente de serra, tá certo? Aí tem um exemplo que inclusive ele está pedindo aqui, quais são os coeficientes da série de Fourier desse sinal? Então ele está resolvendo a solução analiticamente lá usando tanto, porque tem a fórmula, né, que seria a fórmula da série de Fourier em tempo contínuo, e a fórmula para calcular os coeficientes. Tem 2 lugares que tem esse exercício aí. No material da aula passada, eu disponibilizei isso aí para vocês. Aí eu queria que vocês dessem uma olhada. A Thaís, ela já viu isso comigo na aula passada, né? E o Gabriel teria que dar uma olhada. Mas MATLAB com sinais, tá? Aí lá no série de Fourier de tempo contínuo, exemplos, na hora que vocês compactarem lá, tem lá o resolução analítica dente de serra e resolução analítica onda quadrada. Então, a solução está aí, ó. Tá certo? A solução está aí, né? Como é que ele resolveu para achar os coeficientes, né? O coeficiente BK, tá certo? Aí, ô Gabriel, queria que você desse uma olhadinha lá, tá certo? E no mais, ele pergunta assim no exercício, ó, na lista. Pega esse sinal, né? No exercício 4, simule esse sinal. Desculpa, represente em série de Fourier. Porque o exercício 4, ele calculou só os coeficientes. Esse coeficiente, né? A série de Fourier, ela é somatório dos BKs E elevado a JK ômega 0T, tá? E aí você tem uma fórmula para calcular o BK. BK igual integral de 1 sobre T, né? Do x de T que multiplica menos E elevada a JK ômega 0T, tá? Aí na hora que você calcular esses BKs aqui, ó, no exercício 4, ele pede para você jogar para expandir, para colocar em forma da somatório. Lembrando que a somatório que calcula os coeficientes, a gente chama de equação de síntese, tá? E a fórmula que tem a fórmula da série mesmo é a equação de análise. Ou é o contrário? Equação de síntese e equação de análise, tá? Deixa eu olhar aqui na minha... Só a questão dos nomes aí que a gente usa. Equação de síntese, né? Primeiro, e depois a equação de análise, a segunda. Bom, como tem isso aí tudo no livro, tá, pessoal, com exemplos, é isso. Somatório, série de Fourier, né? Como tem exemplos, já é 5h30, aí quando a gente começa a falar aqui, parece que o tempo vai dar e sobrar, né? Então aqui, ó, para a série de Fourier, x de t igual. Então é um somatório de menos infinito a infinito. Você tem um K aqui, tá? E esse CK aqui, ó, são os coeficientes que você vai calcular. E elevado a JK é ômega 0T. Essa frequência aqui é a frequência fundamental. Isso aqui nós chamamos de equação de síntese. Tá certo? Bom, aí o que é isso aqui, na verdade? Traduzindo. Esse E elevado a JK ômega 0T aqui é um cosseno, uma soma de cosseno mais J seno do ômega 0, tá? E esse CK aqui, você tem que calcular ele, ó, são os coeficientes. Esses CKs aqui, na verdade, vão determinar as amplitudes
para uma dada frequência K. Então, você vai pegar aqui no intervalo de integração, vai ser um x de t, que multiplica um e elevado a menos jk ômega 0t, tá? dt. Faltou um dt aqui em cima, tá? Não, aqui não tem dt em cima, não, só embaixo. Essa equação aqui a gente chama de equação de análise. Equação de análise. Bom, então, na gravação da aula passada, lá, então, eu mostrei como é que resolve, né? Dei a solução, tá? E aí mostrei como é que resolve esse dente de serra aí. Mas, assim, a gente não vai ficar trabalhando com... Dei dois exemplos para vocês, né, terem como referência, que é a onda quadrada e o dente de serra. Tá certo? Então, porque a gente precisa aí, está mais que o suficiente. Então, ele perguntou, simule o sinal da questão 4, né? Preferencialmente no MATLAB, apresente o script e o gráfico. Então, lá no kit do material do MATLAB, né? Fiz lá o desenho também do dente de serra, tá certo? Apontando lá o fenômeno do Gibbs, variando K para vários valores de N, né? Para infinitos valores. Como no MATLAB a gente não tem como colocar infinito, na verdade a gente vai colocar um número n grande, tá? Para ele calcular esses coeficientes, tá certo? Bom, exercício 6 já era um script que a gente já trabalhou com ele para trás também, tá? Então eu vou deixar para vocês darem uma olhada depois. Apresente os gráficos, né? Aqui ele está pedindo os gráficos gerados na questão 7, porque na medida que você for mexendo nos valores lá do alfa e do beta, né, ele vai mudando os gráficos, tá? Então, você pega os dois extremos lá e anexa aqui no exercício 7. Aqui o exercício 8, ele está pedindo assim, apresente a relação de Euler, né, aplicada a exponenciais complexas. Então, nunca é demais para a gente relembrar aqui, tá, pessoal, que essa relação ela é muito importante. Ela é muito importante aqui para o nosso curso, tá? Então, eu vou escrever ela aqui de novo. É o E elevado a J θ. Ela é igual a cosseno de θ mais J seno de θ. Tá? Então, E elevado a J θ, E elevado a J θ é igual a cosseno de θ mais J seno de θ. Isso aqui é bom a gente relembrar quando ele falar que o cosseno escala na parte real e o seno escala na parte imaginária. Tá certo? Lá nos cálculos lá de Fourier. Tá certo? E tem uma outra relação importante também, que eu vou colocar aqui, eu separei para anotar, que é o seguinte, que é aqui tem um mais e um menos aqui, tá? Um mais e um menos. De forma que quando for menos aqui, fica menos embaixo. Tá certo? Fica menos embaixo. E tem uma outra relação importante dele, que é cosseno de θ igual. Isso aqui é meio, que multiplica E elevado a J θ mais E elevado a menos J θ. Bom, lá no MATLAB, pessoal, na hora que a gente vai usar o algoritmo de Fourier, o FFT, tá? A transformada rápida de Fourier, eu vou falar para vocês assim, o cosseno é uma escala de meio. Quando a gente for chamar o algoritmo, chamar o FFT, a gente tem que multiplicar por 2. Na aula passada, eu expliquei isso aí, Thaís. É justamente essa multiplicação do cosseno aí por meio, ó. Então, FFT. Vamos pegar esse FFT simples aqui, ó. Então, o que acontece? Na aula passada, eu fiz um sinal. Ó. Então, olha lá, fiz uma frequência de amostragem aqui igual a 1000, tá? Peguei um sinal, criei um vetor de 0 a 999. Então, olha lá, de 0 até 999 e dividi por essa frequência de amostragem. Então, deu um passo aí de 1 sobre a frequência de amostragem, de 1 milésimo. Fiz um sinal 179 vezes seno de 2π vezes 60t, tá? E aqui eu criei um vetor FFT, ó, com o mesmo tamanho
da frequência de amostragem. Tá certo? N igual a 1000. Fiz um vetor T aqui de 0 até N menos 1. Na verdade, aí eu fiz cálculo da FFT. Esse 2 que está multiplicando aqui, ó, a função FFT, ela tem duas questões que vocês têm que ficar atentos. Primeiro, eu estou vendo que a amplitude do sinal aqui é 179. Estou vendo que é 179. Então, na hora, eu tenho que multiplicar por 2. Por que eu tenho que multiplicar por 2? Por causa desse meio aqui, ó. Lá dentro da função FFT, ele faz um cálculo que tem cosseno no meio. Então, na hora que ele pegar esses valores aqui, o resultado vai vir com esse meio aqui, com esse 1 sobre 2. Então, por isso, você tem que multiplicar aqui por 2. E uma outra questão é que o tamanho do vetor FFT, o vetor tem um tamanho n. Tá? A função FFT escala o sinal de n. N é o tamanho do vetor FFT. Então, você tem que dividir por n. Tá certo? Porque senão o sinal não vai ficar com as amplitudes que você está acostumado. Aliás, não é que está acostumado, que você conhece. Então, por exemplo, eu vou abrir o MATLAB aqui, enquanto a gente está fazendo o exercício, mas olha só. Observe, eu sei que o sinal é 179,6 vezes seno de 2πf. E a frequência é 60. Tá? Então, na hora que eu fizer o gráfico de espectro desse sinal aqui, na frequência 60 Hz, a amplitude do sinal tem que ser 179. Então, imagine que eu chamasse a função FFT aqui, ó, dessa maneira, ó. Só passei FFT x. Então, o que vai acontecer? Se eu fizer isso aqui, então, chamei lá o meu gráfico x, passei o x, n é o tamanho do vetor FFT. Se eu não falar nada, se eu não falar esse n aqui, ó, se eu não falar nada, ele vai criar um vetor x com o número de posições definidos na sua frequência de amostragem. Como a minha frequência de amostragem é 1000, ele vai criar um vetor de tamanho 1000. Na verdade, ele está testando, o vetor FFT está testando 1000 posições. Aí a primeira posição é a frequência 0, a segunda é a frequência 1, aí depois frequência 2, até a frequência 999. Ele vai testar isso nesse sinal aqui, ó. Tá? Então, se eu fizer FFTX aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, vou jogar lá dentro do MATLAB. Eu fiz o vetor, mas não mandei imprimir. Então, eu vou mandar imprimir aqui, ó. Para cada frequência, o valor absoluto, né? Para cada frequência T, o ADS-X, o valor absoluto desse número que ele fez o cálculo. Então, eu vou mandar dar um Ctrl+C, ó. Olha lá. Olha o que aconteceu nesse gráfico aqui. Primeiro, aconteceu um problema. Ele está mostrando as minhas frequências de 0 a 1000, 0 até a minha frequência de amostragem, que é o valor máximo, mas o 9 está multiplicado por 9 vezes 10 elevado à quarta. Bom, na minha frequência 60 Hz, eu sei que o sinal, a amplitude dele é 179,6, praticamente 180 volts. Então, por que está aparecendo esse número maluco, 9 vezes 10 elevado à quarta? Por causa dessa questão que eu falei para vocês, tá? Na hora que você chamar a função, o vetor FFT, ele vai escalar do tamanho do x. O x tem 1000 posições. Então, eu tenho que dividir por 1000. Tem que dividir por 1000 aqui, ó. Certo? Que é o número de posições do vetor, é o número de frequências que eu estou testando nesse sinal. Então, vou dar um Ctrl+C aqui e vou mandar ele rodar. Além disso, mesmo dividindo por 1000, deu um problema. Está vendo que a amplitude está dando 90? Por que a amplitude está dando 90? Por causa dessa relação que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. O cosseno, na hora que ele aplica lá na fórmula de Euler, ele escala o cosseno de meio. Como ele escala o cosseno de meio, eu tenho que multiplicar por 2.
Aqui, ó, duas vezes FFTX M. Então, na hora que eu fizer isso aqui agora, me mostrando, ó, agora vai mostrar corretamente, ó. Olha lá. A frequência 60 Hz, o sinal está com escala de 180. Tá? Então, eu usei uma frequência até 1000. Então, até 500, tá? Ele me mostrou o sinal, a amplitude do coeficiente para 60 Hz. E aí, pessoal, lá de 1000, tá? Lá em 940, ele vai mostrar também, por causa da simetria do sinal, devido à questão do mais ou menos E elevado a J ômega T, ele vai mostrar, vai ter um mais ou menos. Então, seria aqui 0 até a frequência de Nyquist, que é 500, e aí vai aparecer um sinal em 0, na hora que eu for caminhando aqui, 1 Hz, se eu colocar lá no sinal 1 Hz, vai aparecer um sinal espelho em 999. Na hora que eu for caminhando com ele para 2 Hz, vou fazer esse teste aqui, ó. Em vez de 60, eu vou colocar 1 Hz aqui, ó. O que vai acontecer em 1 Hz? Olha lá, 1 Hz. Porque a forma matemática, aqui apareceu ele bem no cantinho, tá? E vai aparecer ele lá em 999. Esse é o alias, né? Se eu aumentar aqui mais 2 Hz agora, em 2 Hz vai ter o sinal aparecendo em 998. Então, olha lá, se eu colocar aqui 2 Hz, vou colocar 5, só para ficar mais 5 Hz. Na hora que eu estiver fazendo exercício hoje, de conteúdo espectral, olha lá, 5 Hz. Aí vai aparecer lá em 995. Tudo é uma questão de referência. Imagina eu colocando 0 nesse 1000. Se o 0 está invertendo esse label aqui desse gráfico, tá? Então, se eu colocar 10 Hz agora, 20. Na hora que eu jogar 20 aqui, ó, olha lá, 20 Hz, 998, tá? E aí eu vou caminhando. Se eu colocar, por exemplo, 200 Hz nesse sinal agora, 200, o que vai acontecer? Se você começar a andar lá no lado direito do gráfico, saindo do 1000, tem um 200 em cima do 800, ó. É o alias desse sinal. Que lá na fórmula matemática, a somatória tem um mais ou menos. Esse mais, esse menos, vão refletir isso aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, agora 498. 498, ó. 498. Lá no gráfico de espectro, olha lá. Tá vendo? Ele está em 498. Lá no 502, tem o outro sinal. Ó. Na hora que eu chegar exatamente em 500, se eu jogar em 500 Hz aqui, ó, vai acontecer o alias. Em 500 Hz, esse sinal vai estar um sobre o outro. Olha lá, aconteceu uma bagunça danada. Tá vendo? Aconteceu um leaking, que a gente chama, tá? Um leaking, que eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar hoje. Então, ele fala que eu consigo, que seria a metade da frequência de Nyquist, mas se eu colocar aqui, ó, 501, olha lá. Olha só, ele vai começar a consertar o sinal. Olha lá. Está em 501 e está em 499. Se eu colocar 510, não tem 510, porque de acordo com a frequência de Nyquist, a maior frequência que eu consigo mostrar aí seria 500. Olha lá, 510. Em 490, ele está andando em cima do gráfico aí para mostrar cada frequência que eu tenho nesse sinal. Tá certo? Bom, vamos continuar fazendo os exercícios, que vocês vão ver que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então, eu vou fazer o exercício 9. O que ele chama? Olha, ele diz assim, um sistema de aquisição de dados para análise espectral opera uma taxa de 10 kHz, ou seja,
o sistema ele lê 10.000 amostras por segundo. E ele está dizendo que ele possui memória para 500 amostras. Tá? 5.000 amostras, desculpa. Então, ele tem memória para 5.000 amostras e consegue processar por meio da FFT 500 amostras. Então, meu gráfico, a minha régua FFT, ela tem tamanho 500. Considerando o processamento por meio da FFT, especifique justificando cada resposta. Então, vamos lá. Letra A. Esse exercício é o 9. Então, olha lá, primeiro. Então, agora eu vou escrevendo aqui, tá, pessoal? No meu quadro digital. Então, vamos lá. Exercício 9. FS igual a 10.000 amostras por segundo. FS igual a 10.000 amostras por segundo. Tá? Bom, tamanho do vetor FFT. Tamanho do vetor FFT. Esse tamanho aqui são 500 amostras. Então, 500 amostras, tá? Então, a letra A, ele está perguntando assim, qual é a máxima frequência de ser mostrada? A frequência máxima possível de ser analisada corretamente nesse sistema. Bom, a máxima frequência, pessoal, FS, a gente chama a frequência de amostragem de F, que a portuguesada é frequência de amostragem. Mas também você pode chamar de WS, que vai ser igual a 10 kHz, tá? Bom, o ômega n é a frequência de Nyquist. Esse ômega n é o ômega s dividido por 2, que vai ser igual a 10 kHz, esse K aqui é minúsculo, dividido por 2. Então, isso vai ser igual a 5 kHz. Tá certo? Então, no máximo, 5.000 Hz. Na verdade, ele fala 5.000, mas vocês viram que na hora que eu coloquei 5.000 lá, deu problema. Como ele vai de 0 até 404.999, a máxima frequência dele aí seria 4.999. Tá certo? Bom, a letra B, ele está calculando assim. O que ele quer calcular na letra B? Se vocês entenderem essa letra B aqui, vocês vão entender o restante do exercício todo. A resolução do eixo de frequências a ser utilizado na análise espectral. Bom, o que é essa resolução aqui, pessoal? O meu vetor FFT, ele é limitado. Ele só tem 500 posições. Tá certo? Então, na hora de eu resolver essa letra B aqui, ó, eu tenho que vir aqui, ó, meu ΔF do meu vetor FFT é igual a 2π sobre n. Esse 2π aqui, pessoal, na hora que vocês fizeram o curso de amostragem lá, vocês viram que na hora que eu dou uma volta completa na circunferência, eu andei 2π radiano. Então, para um sinal periódico, é como se ele tivesse rastreado de 0 à frequência de amostragem. Então, esse 0, 2π sobre n aqui é igual a frequência Fs sobre n. O n é o número de elementos do vetor FFT. Então, isso vai ser igual a 10.000 Hz sobre o tamanho do vetor. O vetor tem 500 posições. Isso aqui vai ser igual, então, 20 Hz. O que significa isso, pessoal? Olha só, na análise espectral. Significa que eu vou fazer uma régua aqui, ó. Eu vou fazer uma régua onde o meu tamanho máximo vai ser a minha frequência de amostragem, menos 1. Então, aqui, essa primeira posição é a posição 0. Essa posição 0 é o nível DC do sinal, que vai dar 0 Hz. Tá certo? Esse vetor, pessoal, tem 500 posições. Então, eu venho aqui, ó. Cada posição desse aqui, cada índice desse aqui, corresponde. A última posição desse vetor vai ser a 499. Por que 499?
Porque o índice da primeira posição, esse índice, ele tem 500 posições. Tá? Na verdade, se eu colocasse em posição, essa aqui é a posição 1, essa aqui é a posição 2, 3, 4, e essa aqui é a última posição do vetor, que seria 500. Aliás, se eu falar que uma régua tem 10 posições, a primeira posição é 1, a segunda é 2, 3 e a última é 9. Concorda comigo? Se eu mapear no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, essas posições aqui, eu vou colocar posição 1, 2, 3, até a posição 500. Tá? 500 posições tem esse vetor. Só que quais são as frequências que eu consigo guardar aqui dentro? Quais são as frequências? As frequências vão depender desse meu ΔF aqui, ó. A primeira posição vai ser frequência 0. A segunda posição vai ser frequência 20. Que o meu ΔF aqui, ó. A terceira posição vai ser frequência 40, 60 e assim por diante. A última frequência que eu vou conseguir analisar aqui, então, vai ser a frequência 480. Essa última posição aqui vai ser a frequência 480. Mas aí tem um detalhe. Então, aqui seria a frequência 480. Bom, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Na hora que você jogar uma frequência, né, nesse sistema seu, que essa frequência for um múltiplo de 20, essa frequência vai aparecer em alguma posição inteira desse vetor FFT aqui, ó. Sempre que ela for múltiplo de 20. Sempre que for múltiplo de 20. O único problema, um problema que você vai ter que olhar é o alias. É o alias. Por quê? Ele está dizendo que a frequência de amostragem é 10.000 Hz. 10.000 Hz. Então, significa que o máximo que ele vai conseguir mostrar aqui vai ser a frequência 5.000. Tá certo? 5.000. O que vai acontecer? Na frequência 5.000, quando ele passar de 5.000 para cima, vai começar a dar alias. Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar, então. E o vetor FFT, nós vamos ter que fazer uma conta aqui, para saber, né? Por exemplo, se eu jogar uma frequência 10 Hz aí nesse sistema, 10 Hz, pessoal, não está no vetor FFT, porque 10 vai aparecer aqui no meio, entre 10 e 20. Esse 10 Hz, então, na hora que eu jogar nesse sistema aí, o 10 Hz não vai dar leaking. Tá certo? Vai dar leaking. Você não vai conseguir ver o sinal. O leaking é isso. Mas, se você conseguir um sinal de 20 Hz, de 40, de 60, de 80, sempre múltiplo de 20, tá? Aí ele vai mostrar corretamente. Eu coloquei 480 aqui, mas não é 480, não. Na verdade, como tem 500 posições, essa posição aqui vai ser o 9.980. Porque na posição 500, vai aparecer aqui a frequência, seria a frequência equivalente a 9.980. 9.980, tá? Então, na hora que você jogar um sinal com 20 Hz, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui uma amplitude para esse sinal 20 aqui, ó. Ao mesmo tempo, vai aparecer, na hora que você jogar 0, seria o equivalente a 500, tá? Na hora que você jogar 20, vai aparecer um sinal aqui na posição, uma posição a menos. Na hora que você jogar 40, vai aparecer um aqui no 40 e o outro lá na penúltima posição. Na hora que você jogar 60, ou seja, devido à questão lá do mais ou menos no J-ômega, o sinal vai caminhar nesse sentido aqui, o espelho dele vai vir caminhando nesse sentido para cá. E eles vão se encontrar no meio desse vetor aqui, ó, exatamente no meio. Se eu tenho um vetor de tamanho 500,
eles vão se encontrar na posição 255. 250, desculpa. 250. Tá? Então, meu ΔF aqui, então, deu 20 Hz. Vamos ver o que ele está perguntando lá agora. A resolução do eixo de frequência a ser utilizado na análise espectral. 20 Hz. Aí está perguntando, haverá leaking se eu processar, se eu jogar esse sinal aí na entrada desse sistema, x de t igual a cosseno de 50 πt. Vamos analisar. Então, a letra C. Letra C. Então, a letra C, ó, x de t igual cosseno de 50 πt. Isso vai ser igual cosseno de 2π vezes 25t. Então, a frequência desse sinal aqui é 25, ó. 25. Então, se eu olhar naquele gráfico lá, pessoal, a minha escala do meu gráfico de FFT está de 20 em 20. Vem 0, depois 20, depois vem 40, depois vem 60. Então, esse 25 Hz aqui não vai aparecer naquele vetor FFT. Ó. Então, a explicação é 25 Hz não aparecerá no vetor FFT. Logo ocorrerá leaking. A gente chama de leaking, tá? Ou também, né, vazamento espectral. Ou vazamento espectral. Quer dizer que você está jogando um sinal e ele não está aparecendo, né, lá no seu medidor. No medidor lá do sistema. Não tem esse parênteses aqui não, tá? Ele não vai aparecer aqui nesse medidor. Bom, como é que é uma maneira melhor de fazer isso? Né? Você vai pegar o seu sinal de entrada e calcular o módulo dele. Ó. Vou calcular o módulo. Então, ó, cálculo do módulo. O módulo, pessoal, eu vou fazer 25 dividido por 20. 1 vezes 20 dá 20. O resto da divisão aqui deu 5. Para o módulo, para um número ser um módulo de um outro valor, esse resto aqui tem que dar 0. Tá? Então, se eu fizer aqui, ó, 25 módulo, 20 deu igual a 5, que é diferente de 0. Então, ocorrerá leaking. Ocorrerá leaking. Então, o medidor, pessoal, vocês têm que ficar atento a isso, que na hora de pegar um medidor de energia, essa escala aí, você que vai definir ela. Você que vai colocar. Então, ocorrerá leaking. Ou uma outra maneira, então, usando a notação matemática, seria módulo de 25, né? Vírgula 20. Lá na linguagem C, igual a 5, que é diferente de 0. Lá na linguagem C, o operador de módulo é o porcento. É o porcento, tá? Na linguagem C, esse operador aqui, ó. É o porcento. Como é que você faz? Vamos imaginar que fosse deixa eu ver se é o Joab que está chamando aí, pessoal. Não é não, né? Vamos imaginar que você tivesse uma programação de sistema embarcado para pegar um módulo. Como é que você faria? Você ia pegar isso aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. X igual. Então, eu quero testar se o X... Aí você ia fazer assim, ó, if se
lá no sistema embarcado, você faria assim, ó, if x% 20, se esse valor for igual a zero, quer dizer que ele é módulo, né? Esse operador aqui está pegando o resto de divisão desse valor aqui por 20. Se esse resto de divisão for igual a zero, aí eu estou testando com dois iguais. No Arduino, então, ou nos sistemas baseados em C, aí apareceu aqui é módulo. Então, o operador é aquele ali. Tá certo? Bom, vamos seguir, então. Segundo sinal. Segundo sinal. O segundo sinal é 200πt. Então, olha lá. Letra D, então. Vamos analisar o segundo sinal. X de t igual seno de 200πt. Isso vai ser igual. Como o sinal é analógico, tá, pessoal? Ele está no domínio do tempo. Seno de 2π vezes 100t. Bom, vamos fazer o módulo. É mais fácil de fazer o módulo. Bom, aqui, pessoal, o sinal aqui, ó, ele é 100. Lembra que a escala lá do meu vetor FFT está de 20 em 20. Tá certo? Está de 20 em 20. Então, a primeira posição é 0, 20, 40, 60, 80, 100. 100. Então, não haverá leaking. Porque não haverá leak, né? Por que não haverá leak? Porque se eu fizer o módulo de 100 por 20, isso aqui vai dar 0. Então, aqui implica em que não haverá leaking. Não haverá leaking. A palavra é essa aqui, tá? Leaking. Mas como é que a gente faz essa operação aqui, né? Esse módulo? 100 dividido por 20. Então, vai dar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Esse resto aqui deu 0. Então, quer dizer que o 100, né? Aí, eu fiz uma operação de um módulo e deu 0. Bom, aí, resolvi um problema para dizer se haverá leaking ou não. Vai acontecer aliens? Aliens não, porque o sinal é um sinal de 100 Hz e 100 é menor que 5.000 Hz, né? Porque nós vimos lá que a máxima frequência de colocar nesse sinal aí é de 5.000 Hz. Bom, e aí, pessoal, tem uma pergunta a ser feita que é o seguinte: em que posição do vetor FFT vai aparecer esse sinal? Qual a posição que esse sinal vai aparecer? Qual a posição? Bom, tem um detalhe aí que é o seguinte: sempre a primeira posição é a frequência 0. Tá? Sempre a primeira posição é a frequência 0. Então, você vai pegar a frequência do sinal que você quer testar, F, dividido pelo ΔF do vetor FFT e somar uma unidade. Somar uma unidade. Tá certo? Então, por exemplo, se a frequência fosse 0, está na posição 1. Tá certo? Então, isso aqui implica que 100 dividido por 20 mais 1 vai ser igual a 100 dividido por 20, dá 5. Mais 1, 6. Ou seja, o 100 Hz vai aparecer na sexta posição. Na sexta posição. Na sexta posição. Bom, pessoal, eu não pus na lista, mas eu pus aqui na solução. Professor. Oi, sim. Ah, o Gabriel tinha falado, pode deixar ele para ficar primeiro. Pode perguntar. No MATLAB, o porcento faz comentário, né? Então, tem alguma função assim, tipo mod? Mod. Escreveu No MATLAB é mod. No MATLAB é mod, Gabriel. parêntese,
O primeiro Eu valor é tenho, 100,20, no caso? eu tenho que dar uma conferida, mas se eu não me engano é a função. Deixa eu só. Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Daqui a pouco eu olho para você, tá? Mas é que eu já usei essa função no MATLAB e aí eu não, se eu não me engano é mod. Mas a gente confere ela daqui a pouco. Beleza, eu vou conferir Tá aqui. Se bom? for, eu olho isso. Vou dar uma conferida. Bom, aí o que ele está perguntando aí? Eu fiz um outro sinal aqui, né? Que é um negócio que é o seguinte, ó. Então nós fizemos a letra D, não é isso? D. Fizemos a letra D. Agora imagine que o sinal fosse o sinal 6.000 pt. Olha só que interessante. Então, na letra E agora, eu coloquei um sinal de propósito, tá, pessoal? 6.000 pt. Analise o sinal que fosse 6.000 pt. Então, vamos fazer a análise aqui, ó. A letra E. Então, se o x fosse igual, ó, seno de 6.000 pt. Bom, a primeira coisa, o primeiro problema aqui, pessoal, é que esse sinal, aliás, na verdade não foi nem esse que eu queria analisar com vocês, não, porque esse aí é o seguinte, quando eu quebrar ele aqui, vai ser igual a seno de 2π vezes 3.000 t. Esse 3.000 Hz aqui é menor que 5.000, então não vai ter eles, tá? Então, F igual 3.000, esse sinal aqui, ó, ele é menor que, que o Fs sobre 2, que é igual a 5.000. Então, não vai haver eles. Aí ele vai perguntar assim, em que posição que ele vai aparecer? A posição dele vai ser essa frequência do sinal, 3.000, dividido pelo meu ΔF, o ΔF meu é 20, mais uma posição. Então, isso aqui vai ser 150 mais 1. Então, quer dizer, esse sinal nesse sistema, ele vai aparecer nessa posição 151 aqui, ó. Nessa posição 150 aqui. Ô, Thaís, você quer perguntar a dúvida que você ia perguntar aquela hora? Essa questão da posição, não sei se é porque minha internet tá dando uma travada, a Cavalinete é horrível. Ah, Eu entendi o cálculo da posição, mas eu ainda não entendi, mas né, tipo, o que essa posição significa? O que ela está dizendo para nós, Thaís? Veja bem, os nossos sistemas digitais, eles têm memória limitada. Aham. Então, o que acontece? Na hora que você ajustar lá o tamanho do seu vetor FFT, você fala assim, não, meu vetor FFT, eu posso ter um vetor FFT de tamanho 10, de tamanho 20, de tamanho 30. Uhum. A sua frequência de amostragem está determinando a máxima frequência que você tem na entrada. Tá certo? Entendi. Então, se a sua frequência na entrada pode ir de 0 a 10.000, 10.000 seria frequência de amostragem 10.000, quer dizer que a frequência máxima é 5.000. Tá? Quando você fez o cálculo do ΔF lá, como ele falou para você que o vetor FFT tem tamanho 500, o que ele está dizendo é que cada posiçãozinha lá vai aparecer frequência 0, depois frequência 20, depois frequência 40, depois frequência 60. Então, na hora que você jogar esse sinal aí de 3.000 Hz aí, ó, ele vai aparecer nessa posição 151. É 151, né? Eu tava achando que era 101. Não, beleza. Não, 151. A menos que eu tenha feito o cálculo errado, lá, 3.000 dividido por 20, mais 1. Aí, Tá bom. 150 mais 1. Porque a primeira posição sempre é a frequência 0.
Aham. Certo? Bom, então, esse aí não deu nem Elias e não deu nem Líquen. Uhum. Porque se você fizer o 3.000 aqui, ó, o 3.000 módulo, 3.000 módulo, se você fizer 3.000 dividido por 20, vai dar, ó, 30, vai dar 1 vezes 20, 20, aí sobrou 10, deu 0. 5 vezes 20 aqui vai dar 0, desceu mais um 0 aqui, vai dar outro. Então, deu a posição certinha aqui, o resto deu 0, tá vendo? Aham. Toda vez que vai dar um número inteiro aqui, deu um resto. Quando dá esse resto aqui, quer dizer que a posição lá no vetor não deu uma posição inteira. Entendi. O que explica, o que significa isso? Que na hora que você fizer isso no MATLAB, você vai ver um trem lá que não representa nada. Que você não tem como fazer a leitura daquilo ali. Tá certo? Então, aqui, por Entendi. exemplo, nesse sinal aqui, ó, minha frequência de amostragem aqui é 1.000. Tá certo? Aí se eu criar aqui, por exemplo, frequência de amostragem 1.000, tempo aqui é fs menos 1.000. Se eu colocar igual a 500, ó, esse n aqui é o tamanho do meu vetor FFT, tá? Aí o que eu fiz aqui, ó, 500. 1.000 dividido por 500 vai dar quanto? Vai dar 2, né? 2. Uhum. Então, ele está dizendo para mim 2. Aí eu vou colocar T2 de 0 até N menos 1. Na hora que eu chamar X tal, eu vou plotar aqui, ó, T2, para cada posição do vetor T2, que é o meu, cada frequência, de 0 até N menos 1. Ele vai me mostrar o valor absoluto do sinal. Então, 179 seno 2π, vou colocar aqui, por exemplo, ó, 2. 2. Na hora que eu mandar plotar esse 2 aqui, ó, deu um problema de tamanho aqui, tá? Porque eu tenho que ajustar aqui os dois vetores, né? O vetor dele lá do sinal com o vetor. Deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí. Não é T2, peraí. Isso é uma questão do gráfico do eixo horizontal dele, que é o tempo, tá? Bom, eu mexi aqui em alguma coisa da questão do... Porque esses 500 aqui, na verdade, eu tenho que fazer um ajuste nesse vetor tempo. Mas daqui a pouquinho tem outro exemplo pronto, aí eu já mostro para vocês isso aqui, tá certo? Bom, aí eu vou analisar um outro sinal, que seria a letra F. O sinal que eu quero analisar agora, seria um sinal seno de 13.000 πt. Letra F, tá? Letra F. Então, ó, vamos imaginar que esse sinal aqui, ó, x de t igual seno de 13.000 πt. Bom, aí tem que fazer a análise, bater o olho aqui, tá, pessoal? Olha só. Aí eu vou separar, esse sinal vai ser igual seno de 2π. Aí eu joguei 2 aqui, para jogar 2 tem que ter uns 6.500, não é isso? T. Então, minha frequência do sinal é 6.500. Bom, primeira coisa que eu tenho que testar aqui, o meu F é igual a 6.500 Hz. Esse sinal aqui, ó, ele é maior que a minha frequência Fs sobre 2, que é a minha frequência de Nyquist. Logo, vai acontecer o alias. Vai acontecer o alias. Vai ter alias, tá certo? Por quê? A frequência que eu estou jogando no sistema, ela é maior do que a máxima frequência que o sistema suporta para mostrar corretamente. Só que tem um detalhe. Se eu pegar essa frequência aqui, 6.500,
dividido por 20, que é o meu ΔF, mais 1, isso aqui, ó, esse sinal, vai aparecer um sinal aqui, ó, lá na posição 326. O que acontece nisso aí, pessoal? Na hora que vocês pegarem lá um analisador, aí vamos imaginar, você está lá na empresa. Lá na posição 326 vai aparecer um sinal com amplitude lá, por exemplo, 180. Tá certo? Só que você não vai poder pegar aquele sinal lá. Opa, apareceu, tem um sinal aqui na posição 326. Porque ele não representa o sinal que estaria na posição 326. Ele está dando alias, tá vendo? Ele está dando alias. Ou seja, você vai ter que tomar muito cuidado para não interpretar isso de modo errado. Por isso que na entrada do seu sistema, você vai precisar colocar um filtro passa baixa, para ele filtrar as frequências abaixo da frequência de Nyquist. Porque senão vai aparecer um sinal lá igual esse aí, ó. Né? Você já viu que deu eles, só que... Professor, Sim. o Joab disse que está tentando entrar na aula. Tá, só um minutinho, deixa eu colocar ele aqui. Deu certo aí, Joab? Joab, tudo bem? 18:02? Não, Joab, você ficou um tempão aí tentando entrar aí na sala, né? Quando for assim, chama a Thaís aí, ou chama o Gabriel, porque aí como eu tenho que desligar aqui, né, porque senão eu não consigo dar aula, que aí eles me chamam aqui, tá certo? Mas vamos lá, Joab. Então, estou resolvendo exercício com a turma aí. Então, vocês entenderam o problema desse negócio aí, desse sinal, desse sistema? É porque Sim. nós detectamos aqui que deu alias, ó. Se ele der alias e der um vazamento espectral, você não vai nem ver o sinal lá no analisador, tá certo? Mas, se ele tiver numa determinada posição, a posição 326, a posição 326, ela corresponde a uma posição de algum sinal válido, né? Se eu pegar 500, né? 500. Se eu vim andando com 500 até chegar na posição 326, ó, 500 menos 326. 500 menos 326. Isso aqui vai ser igual a 500. Dá 174. 174. Então, o que acontece? Se você pegar esse 174 e multiplicar ele por 20, é bem provável, olha lá, que nessa posição aí seria a posição do 3.480. Ou 3.480, 3.500, um desses dois aí, ou 3.460. Só que devido ao alias, o sinal que você entrou aí, que seria um sinal de 6.500 Hz, está aparecendo nessa posição, e aí vai aparecer. Então, isso aqui deu 174, né? Posição 174. Ó. Posição 174, que corresponde, se eu multiplicar essa posição 174 multiplicado por 20, eu não sei, porque tem que olhar o zero aí, tá, pessoal? Seria o 3.480 Hz. Então, tem que dar uma olhada aí, ó, porque se você fosse interpretar isso no seu sistema, você estaria interpretando como se fosse esse sinal. Só que não é esse sinal lá. Você está jogando outro sinal lá de 6.500 Hz e ele está aparecendo como um alias. Tá certo? Então, isso aí vai dar um problema no sistema. Bom, então, pessoal, 6:20. Vamos fazer, então, agora o 10. Porque o 10 tem um detalhezinho aí um pouco diferente. Então, olha lá. Primeira coisa, né? Então, ele está dizendo, ó, sejam dois sinais, x1, x2, x3. Considerando o processamento por meio da FFT, avalie a performance dos sistemas abaixo, incluindo, em sua avaliação, se houve leaking, isso aí é um ponto importante, né? Em quais as melhores posições para você ler esses sinais, tá? A letra B aqui, o 2, nós vamos ter que tomar um pouco de cuidado com ela aí, tá? Então, vamos lá. Exercício 10.
Então, vamos lá. Dados. Então, dados. 2 pontos. Então, olha lá, o x1. x1 é igual. x1 de t, né, pessoal? x1 de t é igual. Cosseno de 950 πt. Isso vai ser igual cosseno de 2π vezes 450. Então, na hora de 475. 475t. Então, eu tirei esse 2 aqui para ficar 2π vezes a frequência. x2. x2 vai ser igual cosseno de 2000 πt. Isso vai ser igual cosseno de 2π vezes 1000 t. Depois, x3 vai ser igual cosseno de 15.050 πt. Vai ser igual a cosseno de 2π vezes 7.525 t. Bom, a letra A ela é bem parecida com o que nós já acabamos de resolver, tá? Mas aí, deixa eu ver o que tem aqui. Vamos fazer a letra A aqui, vamos fazer na ordem. O que ele está querendo dizer? Ó? Primeiro nós vamos analisar o sistema 1. Sistema 1. O sistema 1, ele está dizendo que a frequência de amostragem, o fs, ou ômega s, tá? Ela é igual a 10 kHz. Isso aqui, o que implica que o ômega n, que implica que o meu ômega n, ó, ômega n vai ser igual a ômega s sobre 2. Vai ser igual a 5 kHz. 5.000 Hz. O meu ΔF, então, para esse sistema 1, né, o vetor FFT, ele falou o tamanho do vetor. O vetor tem tamanho 200. Lá no enunciado ele falou. Olha lá. FS 10.000, número de amostras processadas na FFT igual a 200. Tá certo? Então, nós vamos colocar... Então, meu ΔF aqui, ó, vai ser igual a 10.000. Esse numerador aqui é sempre a frequência de amostragem, tá, pessoal? Esse valor aqui é a frequência de amostragem, dividido por 200. Isso aqui vai dar igual a 50 Hz. Significa que o meu vetor FFT, ele tem 200 posições. Então, na primeira vai ser 0 Hz, a segunda 50 Hz, depois 100 Hz, 150, 200. Então, qualquer frequência que não tiver nesse intervalo aí, vai dar líquido espectral. Tá certo? Bom, vamos avaliar o sinal 1 nesse sistema aí. Vamos avaliar o sinal 1. O sinal 1 aqui, ó. Joguei o sinal 1 nesse sistema. Então, F1 igual a 475 Hz. 475 Hz, primeiro. Esse sinal é menor que 5.000 Hz. Então, sem alias. Não aconteceu alias. Sem alias. Tá certo? Agora vamos analisar a questão do leaking. Então, você vai fazer o 475 dividido por 50. Então, vai ser 9 vezes 00, 9 vezes 5, 45. Não, fiz besteira aqui, né? Ah, tá. 9 vezes 00, 9 vezes 5, 45. Isso aqui deu um resto igual a 25. Bom, esse número aqui está me dizendo que entre a posição 9 e a posição 10 é que apareceria esse sinal. Tá? Mas ele tem que dar um valor exato aqui. Ó. Então, olha lá, o módulo de
475 por 50, isso aqui é igual a 25, que é diferente de zero. Então, vai acontecer o leaking. Então, aconteceu o leaking. Você não pode confiar no que você vai ler lá no seu gráfico de espectro. Tá certo? Sinal 2. Sinal 2. Sinal 2. Sinal 2, 2 pontos. Vamos lá. F2 igual 1000 Hz é menor que Fs sobre 2. Também, então não tem alias. O sistema vai conseguir processar isso aqui. Sem alias. Não tem alias. Agora nós vamos verificar a questão do se tem vazamento espectral. Então eu vou pegar 1000, dividir por 50. Então 100 aqui vai dar 2, 0, 2 é 5, 10. Desceu 0, 20. Então, o que acontece? Essa questão do módulo, ele está dizendo que não tem leaking, sem leaking. Sem leaking. Agora, tem que tomar cuidado agora, porque em que posição vai aparecer esse sinal? Então, nós vamos fazer o cálculo aqui, ó. O F, né, o sinal F dividido pelo ΔF mais 1, isso vai ser igual a 1000 dividido por 50 mais 1. Vai aparecer lá na posição 21. Então, na hora que você analisar lá, né, lá na posição 21 vai aparecer esse sinal de 1000 Hz aí. Tá certo? E o terceiro sinal, o F3, então o sinal F3 agora, F3 dá 7.525. 525 Hz. Isso é maior que Fs sobre 2. Tá? Então, isso implica que vai acontecer o alias. Bom, a gente já sabe que esse sinal vai dar alias, tá? Agora eu quero descobrir, tomara que não tenha leaking, que tenha leaking. Porque se tiver leaking, não vai mostrar nada no gráfico FFT. Mas se não houver leaking, pessoal, esse sinal vai aparecer falseado, como sendo outro sinal que você vai interpretar errado. Então, vamos fazer aqui, ó, 7.525 dividido por 50, tá? Então, vai dar, tirou aqui, desculpa, 1 vezes 50, vai dar, sobrar 25, desceu 2 aqui, 252, deu 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, sobrou 2, desceu 5, coloquei um 0 aqui. Então, sobrou um resto aqui, 25, ó, ocorreu leaking. Então, deu leaking. Deu leaking, então, tá certo? Bom, o sistema 3 aí, pessoal, é muito parecido. Muito parecido aí a que ele está falando aqui no sistema 3, ó. O sistema 3 é um sistema de 8 kHz. O número de amostras, o vetor FFT, ele colocou 320. Fiz as contas aqui, tá? Mas não tem erro. Esse 3 aí, você precisa fazer as contas aí para bater. Mas lembrando que sempre aqueles passos. Verificar se tem eles e, na sequência, verificar se tem um leaking. Tá certo? E o outro é verificar em que posição, caso não tenha leaking, em que posição que o sinal vai aparecer. Tá certo? Bom, esse 2 aqui, eu vou fazer o 2 porque ele está numa maneira diferente. Ele está numa maneira diferente aí, eu vou resolver o 2 aqui junto com vocês.
então vamos lá no exercício 2, ó. Ele está falando que a frequência de amostragem é igual a 12.000. Aí, pessoal, ele falou que o tempo total de amostragem, né, o tempo que ele vai gastar para preencher esse vetor FFT aqui, ó, o tempo é igual a 0,25 segundos. Tá? Na época que eu comecei a trabalhar com isso aí, né? Aí eu bati o olho e falei, cara, mas como é que eu vou mexer com esse tempo em 0,025 aí? Como é que eu vou processar isso, interpretar isso? Tá? Então, tem na fórmula aqui agora, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O que vai acontecer? Na hora de calcular o ΔF, vou colocar assim, sistema 2. Na hora de calcular o ΔF, esse ΔF aqui, ele tem algumas maneiras. Ele, na verdade, é o ômega S dividido por N. N é o tamanho do vetor FFT. Só que esse N aqui são todas as posições do vetor FFT. Que isso aqui vai ser igual a ômega S dividido. Dividido, isso aqui é a mesma coisa que fazer... É uma outra maneira de escrever essa fórmula aqui, tá, pessoal? Esse ΔF aqui, ó, isso aqui vai ser 1 sobre N vezes ΔT. O que é esse ΔT aqui? Esse ΔT, esse tempo total aqui, ó, eu tenho um vetor de tamanho N, tá? Que é o vetor FFT. O tempo que eu gasto, né? O tempo que eu gasto para preencher todas essas posições aqui desse vetor, eu vou gastar uma fração de tempo t aqui, ó. Tá certo? Eu vou gastar uma fração de tempo t. E isso, pela fórmula de cima, é o Fs sobre n. Isso aqui, ó, imagina o seguinte, eu tenho um vetor lá que eu tenho que atualizar esse vetor. Tá certo? Esse vetor tem n posições. Né? Cada posição dessa eu faço um cálculo e atualizo ele ali. Calculei e atualizei a primeira posição. Calculei e atualizei a segunda. Esse tempo total vai ser esse N vezes esse ΔT, que foi aquele número que foi dado lá. Ó. Então, quando eu fizer esse ΔF aqui, vai ser 1 dividido por 0,025. E isso vai ser igual ao meu Fs aqui dividido por N, que é o número total de elementos, que é a amarração que ele está fazendo com a fórmula de cima. E isso aqui, se vocês fizerem essa conta aí, vai dar igual a 40 Hz. Então, é só uma maneira diferente que está aí, tá? Ele está dizendo que o meu delta, se eu executar isso aqui cruzado, eu vou chegar num Fs aqui igual a, um ΔF igual a 40 Hz. Bom, aí eu preciso descobrir qual é o tamanho, qual é esse número N aí, ó. Então, eu sei que a minha frequência de amostragem é igual a 12.000. Fs igual a 12.000 Hz. Eu sei também que o meu N, Fs sobre N, isso aqui deu o meu ΔF, que é 40 Hz. Aqui tem um Hz aqui. Isso implica que 12.000 Hz vai ser igual a N sobre 40 Hz. Cortando esse Hz aqui, eu chego no N igual a 300. Então, eu sei que o meu vetor aqui ó, tem 300 posições. Meu vetor FFT tem 300 posições. Bom, agora é fazer o cálculo normal. Repetir o processo, né? Repetir o mesmo processo. Eu vou analisar o sistema agora. Ômega N, minha frequência de Nyquist vai ser ômega N, vai ser igual a ômega S sobre 2. Vai ser igual a 12.000 Hz dividido por 2. Então, minha frequência de Nyquist deu 6.000 Hz. Certo? Meu ΔF eu já tinha calculado naquela hora.
Mas eu vou calcular ele de novo. Meu ΔF é a minha frequência de Nikes dividido por N, que vai ser igual a 12.000 Hz dividido por 300. Vai ser igual a 40 Hz. Bom, agora ele está pedindo para eu analisar o sinal 1, para eu analisar o sinal 2, para eu analisar o sinal 3. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Sinal 1. Sinal 1. Sinal 1 tem uma frequência 1 igual a um F1 igual a 475 Hz. Isso aqui vai ser menor que 6.000 Hz. Então, não tem ilhas. Não tem ilhas. Bom, e agora eu vou fazer o módulo para ver se vai ter o leaking. 475 dividido por 40, isso vai dar 1 vezes 40, sobrou 7, desceu 5, vai dar 1 vezes 40, sobrou 35. Isso aqui é diferente de zero. Então, vai acontecer o leaking. Ocorrerá leaking. Ocorrerá leaking. Ocorrerá o leaking, então. Tá certo? O sinal 2. Aí o mesmo. O procedimento agora é o mesmo. Sinal 2, ó. Sinal 2, F2 igual 1.000 Hz menor que 6.000. Agora uma receitinha de bolo, né? Não tem ilhas. Não tem ilhas. Vou fazer agora, verificar o leaking. Então, 2 vezes 40, 80, sobrou 20. Então, deu 5. 5 vezes 4, 200. Bom, não haverá leaking. Não haverá leaking. Bom, agora eu faço ΔF, né? O meu sinal 1.000 dividido por 40, mais 1, para saber em que posição que ele vai aparecer. 40 dividido, 1.000 dividido por 40 dá 25. 25 mais 1, ele está dizendo que vai aparecer lá na 26ª posição. Esse sinal aí vai aparecer lá na 26ª posição. E por último, pessoal, sinal 3. Sinal 3, ó. Sinal 3 F3, 7.000. 7.525. Isso aqui é maior que 6.000 Hz. Então, ilhas. Vai acontecer o ilhas. E por último, 7.525. 7.525 dividido por 40. Quero ver se não vai ter se esse sinal não vai aparecer falseado. Então, eu vou colocar 75, vai dar 1, né? 1 vezes 40, sobrou 35. Desço 2 aqui, ó. Coloquei 8. Não, 8 não. É 8, né? 8 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 2 menos 0, 2. 5 menos 2, 3. 0. Desci o 5. Então, deu 8 aqui de novo. 8 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Sobrou 5. 32, né? Sobrou 5. Esse 5 aqui é diferente de 0. Então, quer dizer que vai ter o leaking. Leaking. Então, aconteceu o falso. Não vai ter o Ehlers, mas pelo menos esse sinal não vai aparecer no vetor FFT. Tá certo? Bom, então nós estamos chegando ao nosso horário aqui agora, 4h40, 6h40.
Então, espera, pessoal, o que vai acontecer? Essas três informações no gráfico de espectro, elas estão intimamente ligadas, que é a frequência de amostragem, a frequência de Nyquist e o tamanho do vetor FFT, tá? Por quê? Porque imagina o seguinte, quando eu não falo nada, se eu passar aqui nessa função FFT aqui, não falar N, não falar nada, ele vai criar um vetor aqui, ó, que é o mesmo tamanho, o número de elementos desse vetor FFT. Mas imagina o seguinte, esse X aqui são as amostras que eu fiz a conversão AD de uma janela de um sinal analógico. Tem momentos que essa amostra aqui pode dar uma janela aqui de 5.000 amostras, 10.000 amostras. Então, ou seja, lá dentro ele tem um loop dentro de loop, porque ele faz um somatório, tá certo? Ele faz um somatório para calcular a série da transformada de Fourier e depois para calcular os coeficientes, tá certo? Então, se você deixar ele fazer um cálculo de um vetor FFT do mesmo tamanho de x, muitas vezes isso é desnecessário para o sistema digital, tá? Então, isso pode levar um tempo que pode ser proibitivo, dependendo do que você estiver fazendo, dependendo do seu processamento, tá certo? Então, por exemplo, um exemplo, nós vimos que o sinal par, os coeficientes relacionados ao seno, para o sinal par, os coeficientes dá zero. Então, já que eu sei que o coeficiente vai dar zero, não adianta eu fazer um cálculo que eu sei que vai dar zero. Então, eu posso otimizar, né, e evitar fazer esses cálculos. Quando o sinal for ímpar, eu sei que os coeficientes relacionados ao cosseno vão dar zero. Então, eu posso usar esse malabarismo aí para melhorar o meu sistema digital. Tá certo? Então, eu não vou calcular aqui, né? Então, por exemplo, aqui, o vetor FFT, vamos imaginar, eu estou usando aqui frequência de amostragem igual a 1.000. Se eu não falar nada com ele, ele vai criar um vetor de tamanho 1.000. Não, eu vou criar um vetor menor, de tamanho 500, tamanho 100, por exemplo. Ó. Se eu colocar aqui um vetor de tamanho 100, aí eu vou dividir por N, multiplicar por 2. Porque é para lembrar que o cosseno ele escala de meio. Só tem um detalhe no vetor tempo aqui, tá? Eu tenho que lembrar aqui como é que eu rodo isso aqui corretamente. Mas no exemplo 2, se eu não me engano, no exemplo 2, nos exemplos aí, né? FFT, exemplos, FFT. No exemplo 2, se eu não me engano, ele está fazendo isso corretamente. Ah, tá. Olha lá. Nesse exemplo 2, eu estou com uma frequência de amostragem muito alta, tá? Igual a 200.000, 200.000. Coloquei um N igual a 20. Se esse N eu coloquei igual a 20, 200.000 dividido por 20, ó, vai dar um número muito alto. 200.000 dividido por 20 vai dar... Dividido por 20, ó, vai dar um ΔF de 10.000. 10.000. Então, eu joguei aqui um valor 10.000 nesse sinal aqui. Se eu jogar nesse sistema, vai dar certo, ó. Olha lá. As escalas aqui, né, como o número está muito alto, então depois a gente tem que ajustar isso. Mas o espectro aqui está de 0 a 2π, tá? Ele está mostrando lá a amplitude correta. Por outro lado, se eu pegar esse 10.000 aqui e mudar ele aqui, por exemplo, para 15.000, ó, o sinal agora é 15.000. Aí o que vai aparecer lá no meu gráfico de espectro? Ó? Olha lá. Achatou tudo, tá vendo? Esse achatamento aí, ele está dizendo para mim que tá tendo um leaking, né? Vamos colocar um 20.000 aqui, por exemplo, ó. 30.000, por exemplo. 30.000. 1, 2, 3. 30.000. 30.000 ele apareceu de modo correto. Depois tem que fazer as contas lá para ver se esse delta aí, né, se esse valor estaria ou não correto.
Não, tá de 10 mil, né? Então tá certo, porque o meu ΔF ficou de 10 mil. Então 30 mil está no vetor, né? Mas 24 mil, por exemplo, ó, já não vai estar, ó. Olha lá, 24 mil não apareceu. O meu ΔF está de 10 mil. Então, sempre que eu olho esse gráfico aqui, tá? E olha, na hora que eu colocar aqui 50 mil, por exemplo, ó. Olha a diferença. Aqui ele deu a amplitude correta, tá? 180, que é a amplitude do sinal. E lá na posição, depois a gente vai trabalhar melhor para tratar isso aí de uma maneira melhor, tá? Então, pessoal, esse gráfico aqui, esse gráfico de espectro, ele está me dizendo as componentes do sinal para cada frequência. Isso aí tem tudo a ver com série de Fourier, transformada de Fourier e com o algoritmo do FFT, né, com a implementação da transformada rápida de Fourier. Bom, então por hoje, né, eu vou encerrar por aqui, tá? Amanhã eu vou falar um pouco de alguns dos aspectos. A gente trabalha no que faltou aí da lista, tá certo? 6h45, pessoal, querem perguntar alguma coisa aí? Eu vou parar meu compartilhamento de tela aqui agora. Tranquilo aí, Gabriel? Tranquilo aí, Thaís? Joab? Tranquilo, entendi. Depois você dá uma olhadinha na gravação, tá? O professor, Sim. uma dúvida na questão 10. Certo. Lá fala assim, quais as melhores posições no vetor de saída da FFT? Aí você encontrou lá que era a posição 26, né? Certo. Aquele exemplo. Uhum. Aí, no caso, a gente teria que pegar também a posição simétrica, que são duas, né? Porque são duas. Não tem necessidade, não. É só você entender, tá, Gabriel? Porque a pergunta, quando a gente dá essa teoria lá, a gente pergunta assim, tem frequência negativa? É porque na análise de Fourier, ele tem um mais ou menos, porque ele pode ir para o sentido horário e o anti-horário. Então, esse mais menos aí é isso, entendeu? Não tem necessidade, não. Basta você saber que tem um... Depois eu vou ensinar para vocês como é que espelha isso. Em vez de trabalhar de 0 a 2π, trabalha de menos π a π. Lá no curso de amostragem, ele ensina para vocês como é que faz isso lá. Beleza. Tá bom? Se eu não me engano, quando ele vai tratar de mais... Botando em cima da hora, fazer as coisas com correria, fica ruim. Mas amanhã eu mostro isso para vocês. Como é que eu ajusto esse eixo para, ao invés de ficar de 0 a 2π, ficar de menos π a π. Tá certo? Então, pessoal, amanhã então, a gente mata a etapa 2 aí, e aí eu vou falar um pouco mais sobre desses ajustes nos eixos, né? Como é que você trabalha de esse menos π a π, e aí a gente conclui essa etapa 2 aí, tudo bem? Tudo certo aí, Joab? Certinho, professor. Beleza, então. Thaís, dúvidas aí, Thaís? Não, tá bem, de boa. Então, beleza, pessoal. Então, até amanhã, então. Que coisa vocês mandam mensagem no WhatsApp aí, tá certo? Falou, até amanhã. Tá certo. Até amanhã, professor. Então, até amanhã. Um abraço. Tá ok. Até Abraço. amanhã, professor. Abraço.